horas, 7 horas mais 42 minutos, 7h42, muito bom dia para vocês. Estamos de volta agora com o Jornal da Manhã Entrevista. E olha que lamentável, né, gente? Novo decreto federal sobre educação especial gera preocupação quanto ao futuro das APAES e instituições inclusivas no Paraná. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com a diretora Cecília Monteiro e com a coordenadora pedagógica Lidiane Medeiros Schaeffer. Esse é um assunto que o Paraná é o único que resiste, né? Resiste manter as APAES, manter a Pestalozzi, né? Que são instituições que atendem esses alunos. E o que a gente vê, uma forçação de barra enorme, né? Para que todo o país adere, faça adesão desse novo sistema pedagógico, que é difícil de assimilar, é difícil de até entender essa situação, porque o argumento ele é muito contraditório, na minha opinião, que fala sobre que essas escolas causam uma separação, tem falta de inclusão, né? Ou seja, não consegue incluir o aluno na sociedade. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de visitar uma APAE, de visitar a Pestalozzi aqui em São Miguel do Iguaçu, mas eu tenho um recorte bem diferente desse, por isso, na minha opinião, é contraditória essa afirmação. Não sei como é nos outros estados, se segue o mesmo trabalho que a gente faz aqui, e quando eu falo a gente, eu estou comentando aqui dos profissionais da Pestalozzi de São Miguel do Iguaçu. Não sei se é a mesma coisa, né? Se é presta o mesmo serviço, mas eu já vi Brasil afora muita gente lamentar pelo que está acontecendo. Enfim, e agora é decreto, gente. Decreto federal, não tem muito o que fazer. Eu vou agora perguntar tanto para a Cecília e tanto para a Lidiane, qual a consequência de tudo isso, como que vocês estão assimilando esse decreto e o que é possível ainda fazer. Bom dia. Bom dia Cunhasque, bom dia a todos os radiovintes, um bom dia especial à nossa família pestalozziana. Então, nós gostaríamos de estar aqui para falar das ações, né, que a gente desenvolve, do trabalho que a gente desenvolve, tudo que a gente tem programado ainda para esse ano. Mas, novamente, nós estamos aqui para falar desse assunto, né, que é a possível encerramento das escolas na modalidade de educação especial. Então, hoje o cenário ele é totalmente diferente daquele que a gente via brigando, né, contra a ADI, que ainda está lá no STF, que ainda não foi julgada, né? Então, como houve um movimento muito grande da rede apaiana, um movimento muito grande de toda a sociedade, o governo federal, não contente de não conseguir votar, né, essa ADI da forma que eles gostariam, então ele resolveu canetear um decreto, né, que hoje ele é válido, né? Hoje ele está valendo, hoje é aquilo que está ali. Um decreto que eu já li, reli novamente e não consegui achar nenhum ponto positivo, porque esse decreto ele não fala só das escolas especializadas, ele não normatiza na realidade nada dentro da educação especial. É um decreto que ele diz que institui uma política nacional da educação especial, mas ele não deixa claro nem o próprio atendimento do AEE, né, que é o que ele vem trazendo. Então, assim, ele não prejudica só as escolas na modalidade, ele prejudica a educação especial num todo, no Brasil inteiro. Assim, não deixa claro quem vai atender esse aluno, não deixa claro quem vai financiar essa educação, né? Então, é muito preocupante o cenário agora, não só para as escolas especializadas, mas para o público em geral da educação especial. Que batendo em cima dessa tecla, né? Inclusão, vamos lá, vamos por esse argumento, né? Que é o único argumento que sobre... Não, porque você acaba separando, né? Por conta de uma condição. Poxa, a primeira questão que eu pergunto, né? Não existem essas escolas, não é por acaso, né? E eu vou falar uma coisa para vocês que um dia eu tinha um amigo meu, ele tinha um filho que ia na APAE, lá de Matelândia. E eu falei, nossa, cara, como que incentivo que tu dá para esse menino, né? Porque
Ele tem uma personalidade muito grande, é um rapaz muito para frente, né? E ele citou o ensino de hoje, né? A forma e o que ele aprendeu através desse ensino, que ele poderia, como pai, estimular como qualquer outra criança e dar confiança para ele, aí sim estar na sociedade, né? Porque eu já fui aluno e a escola é assustadora, no modo geral. É muito cruel o que acontece nas escolas, no modo geral. A falta de respeito, a falta... vou falar bem a verdade aqui, ela não é simples. A gente vê tanta situação de problemas de bullying, a gente vê problemas de classe social, a gente vê N problemas. Como que vai ser o comportamento dos outros alunos perante a este aluno? Como que vai ser o tratamento? Talvez não vai... Eles estão usando uma palavra, né, que eu acho ela muito forte, mas enfim, não vai sogregar mais ainda? A gente acredita que sim, né, Cunhasque? Porque assim, a questão do aluno o decreto traz que tem que universalizar as matrículas, né? Então, universalizar as matrículas todos os alunos têm que ter matrícula na rede regular de ensino, no ensino comum. O problema do ensino comum nem é tanto a parte da aceitação, né? O problema maior ainda do ensino comum é poder proporcionar para o aluno tudo aquilo que ele precisa para poder ter um desenvolvimento de qualidade. A gente sabe, a gente conhece as escolas e não é possível oferecer para o aluno com deficiência intelectual, um aluno com um comprometimento maior, um aluno de TEA nível suporte 3, o que ele precisa para poder chegar num nível de aprendizagem, né? Tem vários fatores ali que determinam a aprendizagem dele, não é somente ele estar dentro da escola. Então, assim, nós somos uma escola na modalidade que nós atendemos com professores especializados, que nós atendemos com uma equipe multidisciplinar dando suporte para nós, e é isso que faz a diferença, né? A gente está em contato com os profissionais da saúde que atendem esse aluno, estamos em contato direto com a família, né? Que faz toda a diferença para o desenvolvimento desse aluno. A gente vai fazer um plano de atendimento educacional individual para cada aluno, considerando a realidade do aluno que ele está agora e aonde a gente quer chegar com ele, tendo o suporte da família e tendo o suporte dos profissionais que estão lá trabalhando com ele também. E quando o governo federal ele fala inclusão, ele acha que inclusão é colocar todos no mesmo lugar. Inclusão não é colocar todos no mesmo lugar. Inclusão é a gente proporcionar para aquele indivíduo, para aquela pessoa com deficiência, o que ele precisa para ele estar na sociedade e poder desfrutar do que a sociedade proporciona para ele, né? Não adianta ele estar dentro da escola e não se apropriar de nada, não adianta ele estar na rua e não se apropriar de nada. Inclusão é eu estar no lugar e eu conseguir, né, naquele lugar tirar alguma coisa de benefício para mim. Difícil, né, avaliar todas as formas. Eu imagino para vocês, Lidiane, que estão em campo, vendo todo o trabalho, e todo esse trabalho de uma hora para outra vai se perder, e a consequência disso nesses alunos, né? Bom dia, Cunhasque. Bom dia aos ouvintes e à nossa família Pestalozzi. A gente fica assim bem ansioso, bem apreensivo, porque como você falou, é um trabalho assim de muito tempo, né? De muitos anos. A gente já sentiu bem isso na época da pandemia, né? Onde os nossos alunos ficaram 1 ano fora da escola. Como eles regridem, né? Ficar sem esse apoio, sem a escola, como eles acabam regredindo. Então, pra gente, assim, é bem preocupante, porque a gente sabe que na escola regular eles não vão ter o suporte, né, que a gente consegue dar para ele. Então, a gente atende alunos lá bebezinho. Hoje a gente tem nosso aluno mais novinho tem 2 mesinhos, né? E a gente prepara eles. Então, quando fala nessa questão de inclusão, a gente também, né, quer isso na nossa escola. A gente prepara, tanto é que a gente tem alunos inclusos, né? Só que a gente sabe que alguns alunos não têm como ir para a rede regular. Então isso preocupa bastante a gente, porque a gente sabe que vai afetar muito os nossos alunos que não têm condição de estar lá na rede regular. Isso traz muita... Imagino que traz uma preocupação também para os pais, né? Porque vocês... Eu já percebi isso, né? Que pra gente viver numa cidade pequena é muito fácil de elencar todas essas coisas. Os pais têm um reconhecimento muito grande dos pais perante o seu trabalho,
e os pais entendem vocês como uma extensão desse trabalho de criação e educação, né? Porque, querendo ou não, vocês estão vendo querendo ou não, o primeiro passo de desenvolvimento, primeiro é vocês que vê, né? Depois o impacto, isso depois em casa também é perceptivo, né? O professor Roberto também comenta muito aqui, porque um choque para todo mundo, eu vou falar bem aberto, assim, para nós, foi uma surpresa quando o professor comentava sobre as viagens, né? E imagina, a gente é super protetor, né? A gente tem essa na nossa vida essa capacidade de proteção, né? E entender que com o estímulo, com a educação certa, e como a Cecília muito bem falou, e você também, Lídia, com acompanhamento, certo? Que não é só estar no local adequado, né? É todo o processo envolvido, né? E falando das famílias, né, Cunhasque, já quero deixar aqui para as nossas famílias que nós ainda não conversamos diretamente com eles, né? Nós estamos desde segunda-feira aí tendo várias lives com a Federação das APAES, né, com o pessoal do núcleo, e nós não tivemos oportunidade ainda de conversar diretamente com as nossas famílias, né? Mas eu quero acalmá-los, né? Quero dizer que a gente está trabalhando em cima disso. Nós estamos aí com esse decreto hoje valendo, né? Então hoje, se for dizer assim, não existe matrícula na escola especializada, não existe matrícula, né, em salas especializadas, mas a gente está trabalhando para reverter isso. A forma de reverter isso é através de decreto legislativo, né? Nós já estamos aí por volta de uns 20 decretos legislativos protocolados já, tanto dos senadores quanto dos deputados. Ganhamos uma força política muito grande, porque graças a Deus, né, essa parte política apoia muito, conhece o trabalho das APAES, conhece o trabalho das Pestalozzi, das instituições especializadas. Então nós ganhamos, né, um grande reforço nesse sentido, através do apelo do senador Flávio Arnes, já na tribuna, na terça-feira. Já tem um movimento grande e a gente tem que manter um pouquinho de cautela, né, um pouco de calma. E a única coisa que a gente pode fazer agora e que a gente vai pedir para os pais e que vamos fazer um apelo aqui para a sociedade em geral, é que a gente vai estar compartilhando um link ali de uma petição pública, que é um abaixo-assinado, que fortalece esse decreto legislativo, né, que os deputados e os senadores estão protocolando, que a gente precisa de assinaturas, né, de pessoas que são contra esse decreto, para de alguma forma a gente anular esse decreto, né, através dos decretos legislativos propostos pelos deputados e pelos senadores. Então, nas redes sociais aí, tanto da Pestalozzi quanto, né, dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, na página da FIAPAES, na página da APAE Brasil, esse link ele está, né, por tudo nas redes sociais. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso, né, e que conseguem fazer isso, mas que peçam ajuda para algum familiar, né, para alguma pessoa que tenha conhecimento para conseguir fazer essa assinatura para nós. O objetivo, né, é a gente chegar a 1 milhão de assinaturas. A gente está com por volta de 120 mil assinaturas hoje. Nós começamos com isso na terça-feira. Então a gente acredita que a gente vai conseguir esse número de assinaturas para a gente, de alguma forma, anular esse decreto e conseguir, né, ter um tempo maior para pensar numa política que vai, de fato, atender as pessoas com deficiência. Eu acho interessante como que o Estado, ele abraçou essa questão, só que há uma insistência do governo federal. É isso que eu não consigo entender, né? Isso. Porque o Estado, querendo ou não, tem uma soberania sobre algumas decisões e poderia assimilar isso, mas há um interesse, e aí onde eu vou chegar, porque muitas vezes há decisões assim, né? Existem movimentos interessados em alguma questão. Às vezes pode ser de ordem financeira, pode ser novos produtos, novas ideias que surgem. Então abraçam a base política para conseguir os seus interesses. Eu não consigo visualizar ainda, que é um tema que na verdade nos surpreendeu, assim, com a insistência. Acho que se o Estado acredita que aquilo é bom, que fique para o Estado, né? Mas eu não entendo essa. Parece que é aquela situação, né? Se a gente deixa nenhum Estado, vai influenciar os demais, né?
O Paraná, ele sempre foi o único que insistiu e que sobreviveu ali, né, em relação às escolas especializadas. Com a ADI, houve um movimento muito grande que não afetou só o Paraná, que ela acabou se disseminando pelo país todo. E a gente já via aí ideias, né, de doutores especialistas em educação, já defendendo a prática da escola especializada e das classes especializadas também dentro da escola regular, para poder atender aquele aluno que não tem deficiência intelectual, mas que ele necessita de um atendimento diferente dentro da escola comum. E daí, em contramão a tudo isso, vem o governo federal e diz que não, né? Que todos têm que caber dentro da mesma medida, né? E não é exatamente isso. Então é assim, esses alunos votam? Eles podem votar? Quem não tem, né, curatela, tem título de eleitor e vota. Então agora todo mundo tem que ter título de eleitor, porque vai ter que ter, não é assim? Não vamos integrar? Então, vamos colocar título de eleitor. Eu acho que daí pode ser um bom argumento, né? Nesse sentido, porque aí... e aí vai ter que se criar plano de empregos também para todos, independentes. Isso eu não vejo acontecendo, né? Isso a gente não vê. Não acontece exatamente porque a visão do governo federal é que a inclusão é escolar, né? A visão do governo federal é que se eu colocar todos os alunos dentro da escola comum, a pessoa vai estar inclusa. E não é isso, né? É muito diferente disso. A Federação das APAES e a Rede Apaiana, a Rede Pestalozzi, a gente trabalha nada sobre nós sem nós, né? Nada sobre a pessoa com deficiência sem ouvir a família, sem ouvir a própria pessoa com deficiência. E o governo federal, ele faz questão de fazer tudo ao contrário. Então, assim, a gente já falou aqui e a gente vai repetir, inclusão não é colocar todos no mesmo caminho, é não deixar ninguém para trás, né? E eles não precisam só de educação. Eles precisam de política de assistência social, eles precisam de política na área da saúde, eles precisam de política na área do serviço, e tem essa visão errônea no Brasil de que inclusão é educacional. Quero agradecer aqui a Cecília, agradecer a Lidiane e desejar aí muita sorte e que os políticos aqui do estado abracem de fato, né, e que a população também. Porque se a população abraçar, os políticos vão abraçar, há um interesse importante nisso, e que possa acontecer essa reversão. Não tenho tempo para mais nada, já agradecendo vocês, são 7 horas mais 59 minutos, é um assunto que a gente vai ter que voltar a falar para abrir a discussão. Direto para o esporte, ontem tivemos a surpreendente LDU de Quito, fazendo 3-0 na equipe do Palmeiras. A Cecília, pelo que eu vi aqui, já não gostou muito do resultado. E olha, o Thiago Nunes é brasileiro, o técnico da LDU de Quito, trabalhou no Corinthians, no Grêmio, foi campeão pelo Atlético Paranaense. E ontem, no primeiro tempo, os equatorianos aplicaram esse resultado. É verdade que em jogo da volta, o Palmeiras tem todas as condições pelo time que tem. Ontem foi uma atuação desastrosa. Mas olha, ficou difícil, hein? Ficou difícil para a equipe do Palmeiras. Bom, sábado, eu quero lembrar vocês, final de semana, jornada dupla. Em sábado, São Miguel e Operário. O jogo é lá em